Boa noite, é o Contratempo, mais uma vez com uma entrevista. Na verdade, hoje é muito mais um bate-papo entre o Gerson e o Luiz Bosco, e a gente vai aqui instigando na medida do possível, pretendo falar muito pouco, porque na verdade a gente tem que reservar o tempo para essas duas figuraças que estão aqui hoje para discutir o tema sobre suicídio e outras questões que de repente possam também surgir. Nós, durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, quem estiver, puder também e quiser fazer perguntas, pode estar fazendo pelo chat, a gente vai encaminhando aqui os questionamentos na medida do possível. E, enfim, o nosso Contratempo, ele é um jornal online aqui da região de Ourinhos e ele procura, de alguma forma, discutir não só os temas domésticos da nossa paróquia, mas também discutir temas que são, muitas vezes, ligados à conjuntura nacional, à conjuntura internacional, e estamos hoje aqui discutindo esse tema sobre o suicídio. Nós convidamos aqueles que estão nos vendo nesse momento, agora ao vivo, pelo Facebook, aqueles que vão assistir depois, a entrarem na nossa fanpage, curtirem a página do Jornal Contratempo. Nós vamos depois também colocar esse vídeo online no YouTube. Entrem também na nossa página do YouTube, acessem, assinem a nossa página no YouTube e possam também ver os demais vídeos, as demais entrevistas que nós realizamos aqui pelo Jornal Contratempo. Nós temos aqui o Luiz Bosco, você já conhece o Bosco, ele já participou aqui de outras entrevistas, inclusive como entrevistador. Ele é psicólogo, ele é especialista em psicologia escolar e educacional, ele é doutor em psicologia pela Unesp e é docente pela Unifio, aqui da cidade de Ourinhos. E temos também o Gerson Abarca, também psicólogo. Ele foi também graduado pela Unesp Assis em 1990. Já estou aqui um pouco denunciando a nossa idade aqui, né, Gerson? A gente se conhece desde lá dos anos 80. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nesse dia. O Gerson, ele é especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, ele é especialista em psicologia educacional pelo Conselho Federal de Psicologia, tem uma MBA em desenvolvimento humano pela Fundação Getúlio Vargas, tem um canal no YouTube, o Abarca Psicólogo, vocês podem fazer a busca pelo YouTube, Abarca Psicólogo, que já vai aparecer para vocês, tem lá vários vídeos também publicados. Ele é escritor, tem livros publicados, um deles é O Poder da TV no Mundo da Criança e do Adolescente, pela editora Paulus. Enfim, temos aqui duas pessoas da mais alta competência para conversar conosco, para discutir o tema que nós estamos dispostos a conversar no dia de hoje. Antes até mesmo a gente conversar, iniciar o nosso bate-papo a respeito do tema, vou deixar aqui para vocês também cumprimentarem, se apresentarem aqui para aqueles que estão nos vendo no momento. Começar pelo Luiz Bosco. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre muito bom poder ter um momento como esse em que a gente compartilha um pouco do nosso conhecimento, das nossas reflexões e também da nossa experiência, né? A gente está no mês conhecido como Setembro Amarelo, né, de prevenção, conscientização a respeito do suicídio, e a gente precisa falar dessas coisas, né? Claro que com fundamento, com sensatez, com prudência, que é a melhor forma para a gente abordar um assunto tão delicado. Gerson. Então, eu estou aqui na cidade de Vitória, Espírito Santo, uma cidade maravilhosa. Ao fundo tem uma tela minha que eu pintei há pouco tempo, que é a ponte, a terceira ponte, que é um ícone de turismo aqui de Vitória. Porém, se você virar um pouquinho a câmera, Gerson, dá para a gente ver a... Isso.
E essa ponte eu pintei com essa temática amarela, porque é uma ponte que a média de pessoas que suicidam nela por ano é de 80 pessoas. Né? É um ícone do suicídio. E já tem o Ministério Público, ele já acionou o governo estadual, municipal, para haver uma contenção ali. De fato, há um movimento sobre isso. Mas eu fiz essa tela, é pintura a óleo, para caracterizar esse Setembro Amarelo. Isso aí, essa tela eu fiz no ano passado. Mas daqui de Vitória me está dando saudade também de Ourinhos, né? Eu que morei um bom tempo em Assis, muito amigo do Marco no movimento estudantil, né? E também depois eu morei em Piraju, aí tão perto, né? Vamos dizer que Ourinhos era a capital de Piraju. Algumas compras em Ourinhos, eu morava em Piraju, mas eu tenho muita saudade dessa região, mas eu sou nascido em São José do Rio Pardo, que também é uma cidade, como tem muitas águas, né, no interior de São Paulo, é uma cidade que tem muita história também de suicídio, porque tem muitas pontes lá. Muito bom. Já entrando aí um pouco naquilo que a gente se propôs a discutir hoje, e já até mesmo dentro um pouco do título, para que demos para a nossa conversa, eu gostaria de estar perguntando a vocês o que poderia sinalizar que o suicídio seria um sintoma das incertezas. O suicídio, ele é um sintoma das incertezas que nós temos no mundo de hoje? Que incertezas seriam essas que fariam pessoas pensar em tirar a própria vida? Quem que poderia começar aí? Deixa para a visita começar. Vamos lá, Gerson. Sim, o Setembro Amarelo tem o emergente a questão do suicídio, mas o suicídio ele é da humanidade, né? Então, enquanto ser humano é ser humano, existe essa tendência. Tanto é que nós temos o grande livro, um clássico, né, da sociologia, que é o Durkheim, que escreveu há mais de 100 anos o livro Suicídio, né? Então, se há 100 anos atrás já havia essa preocupação de um grande sociólogo, né, para discutir o suicídio, então essa questão ela é antiga e muito presente. Eu também tenho minhas dúvidas se o suicídio sempre foi pautado num alto índice de suicídio que não era comunicado, e agora, com todos os estudos e pesquisas que nós temos, ele passa a ser mais explorado e passa a ser mais divulgado os dados. Então, também, não sei se antes, não dá para saber, né, se lá no passado suicidava-se mais do que hoje. Mas a gente tem dados que já provam pelo menos uma demanda. No livro do Durkheim, né, o suicídio, ele vai falar que é difícil pensar o suicídio e fazer a pesquisa sobre aquele que suicidou, porque é o sujeito que não está vivo para poder especular, né, para poder dizer o motivo pela qual levou o sujeito ao suicídio. Porém, hoje nós já temos pesquisas, avanços da ciência, da pesquisa sociológica, da psicologia social e de outras pesquisas também, que vão mostrar que 80% das pessoas que chegam ao suicídio estavam em sofrimento emocional com transtorno de depressão. Então, a gente já sabe que o carro-chefe hoje do suicídio é a depressão. Por isso que o Setembro Amarelo ele vai para além da questão do suicídio. Ele vai para a questão da saúde emocional, da saúde pública no âmbito da saúde emocional. E por isso que a gente tem que olhar a questão do suicídio como um sintoma, vamos dizer assim, como a pedra, né, que bate no copo cheio d'água e transborda o copo, vamos dizer assim. É um sintoma. E é um sintoma que tem muito a ver com essa questão que foi colocada no tema de hoje sobre as incertezas. Então, eu começo abrindo essa questão aí. Esse tema que a gente propôs aqui, esse sintoma das incertezas, né, ele pode ser pensado sob vários aspectos. É claro que a gente não está falando aqui de incertezas triviais, como escolher o que roupa eu vou para algum lugar, não é? A gente está falando aqui
de uma era de incertezas, não é? De uma época de incertezas. Interessante a Barca citar o Durkheim, que é um estudo fundante das pesquisas a respeito do suicídio, né? E que fala como certos momentos históricos são marcados por uma elevação no número de suicídios, né? Devido a grandes transformações sociais, momentos de muita insegurança, momentos de muita incerteza, né? Os dados que a Organização Mundial da Saúde tem, por exemplo, falam da relação entre o suicídio e o desemprego, né? Falam também da relação entre o suicídio e a pobreza, não que países com maior desenvolvimento econômico não tenham problemas com o suicídio. Tem, mas acontece que nos países pobres, com um acesso muito frágil à saúde pública, isso se reflete no fenômeno do suicídio, né? Mas um dos aspectos, digamos assim, do momento que nós estamos vivendo, que diz respeito a essas incertezas, não é? É que a gente está vivendo em uma época que não temos mais as certezas que tínhamos até há algum tempo com relação à nossa vida, né? Nós estamos vivendo em um tempo de profunda precarização do trabalho, a gente nem fala mais precarização, a gente está falando já de uberização do trabalho, que é um trabalho em que o trabalhador da trabalhadora não sabe se amanhã vai estar naquele trabalho ainda, não pode contar com a renda para o mês que vem, porque não tem contratos com estabilidade, não tem empregos com estabilidade, não tem mais aquela projeção mínima para o futuro, né? A pessoa aprendia um ofício, aprendia a ser marceneiro, por exemplo, ele projetava para a sua vida inteira trabalhar como marceneiro. Agora não tem mais certeza disso, não tem mais certeza de que a sua formação vai te garantir alguma coisa, não tem certeza de que a renda que você tem hoje você vai ter no mês que vem. É tudo muito imprevisível, né? E essa imprevisibilidade tem sido colocada na conta do indivíduo apenas, né? O indivíduo ele tem sido fortemente culpabilizado pelas questões que o atingem, inclusive questões que fogem da alçada do indivíduo, né? Ao mesmo tempo que existe esse discurso de colocar na conta do indivíduo toda a responsabilidade por aquilo que acontece com ele, esse indivíduo, ele se vê massacrado em suas necessidades. Ele se vê, assim, sem espaço para poder reconhecer, identificar e expressar aquilo que ele acha importante sobre si mesmo, aquilo que ele considera necessário para a própria vida, e se vê aí como completamente descartável. Descartável, mais uma vez, na vida laboral, não é? Descartável no ambiente de trabalho, pode ser facilmente substituído, tirado e colocado outra peça no lugar, porque é só isso mesmo, é visto como uma peça, é considerado facilmente descartável por essa visão ultraconservadora que está fazendo esse estrago no nosso país, que está acabando com as políticas públicas sociais, saúde, educação, mostrando que, sim, você é descartável se você não tem recursos, se você não tem grana, se você não tem nome, posição social, você é uma peça facilmente descartável. Nós estamos num momento aí que passamos de 140 mil mortes oficiais pelo coronavírus, provavelmente esse número seja o dobro, Tem projeções que falam que seja talvez até 2,5 vezes maior esse número, e ninguém liga. E o governo federal não liga, o governo estadual liga, muitas prefeituras também não se importam com isso, patronato não se importa com isso,
sabe? Não se importa com isso, expõe os trabalhadores à contaminação mesmo, sabe? Expõe os trabalhadores à contaminação mesmo, e então a gente está o tempo todo com essa sensação de que a gente é completamente descartável, de que a gente é desnecessário. Ao mesmo tempo, então, que é uma era de muito individualismo, é um momento em que o indivíduo não vale nada. Não vale nada. E essa insegurança toda, que inclusive boa parte dela é muito difícil a gente colocar ela verbalmente, é algo que se vive, mas é algo que não se fala a respeito, porque a ideologia dominante não permite. A gente forma esse clima pouco visível de mal-estar, pouco fácil de definir, de um mal-estar tremendo, de um mal-estar que vem aí, então, da pouca certeza que a gente tem nós somos considerados descartáveis. Nós somos considerados descartáveis pela sociedade capitalista. E isso a meu ver, é uma questão central para a gente pensar a questão do suicídio. É muito interessante. interessante. Viu, Bosco? Eu achei interessante a ótica exatamente dessa questão do mundo do trabalho e da falta de perspectiva. Mas eu estou vendo assim que a minha clínica ela é elitizada, né? Eu tenho uma clínica de quem pode pagar, não estou no equipamento público. Porém, eu tenho alguns projetos ligados a assessorias públicas, né? Assessoria de gestão pública e tal. E também aqui em Vitória, é uma cidade que tem muitos assim coletivos sociais periféricos, de movimento de periférico, de escritores, de hip hop, de gente que não faz só a arte, mas que junto com a arte leva condicionalidades melhor para a população. E o que eu tenho percebido é que diante do tema do suicídio, como a gente já tem mais clareza sobre o perfil do suicida com o quadro de depressão, né? Os índices apontam para isso, e como que isso chegou-se a esses dados? Através da investigação dos familiares, né? Por isso que o tema depressão, ele, a meu ver, para pensar o suicídio, ele é o carro-chefe. Por quê? Porque a depressão ela pega todas as classes sociais. É interessante isso. Então, na minha clínica particular, né, da psicanálise que eu exerço, tanto com crianças, adolescentes, adultos, eu percebo um contingente de pessoas com estrutura financeira, com condicionalidade de trabalho, com perspectiva melhor de futuro, entrando em quadros depressivos bastante definidos, alguns quadros até crônicos, né? Gerson, dá uma conferida no seu áudio. Parece que estão falando que o seu áudio ficou baixo. Dá uma conferida aí. Mas agora já disseram que voltou ao normal. Então tá, continua. Então, essa demanda da depressão, eu comparo com aquela brincadeira que a gente fala, né? O alcoolismo, ele pega todas as classes, a diferença está no produto, né? Que você bebe. Tem uns mais qualificados, outros menos qualificados, porém o álcool é a essência, é o carro-chefe. A depressão também. Alguns vão ficar deprimidos e vão para o espaço psiquiátrico, e alguns vão ficar deprimidos e vão ter que amargar num coletivo de uma residência sem nenhumas condições, né? Então, um dos alertas que eu faço é como que anda o tratamento da depressão no Brasil. Porque o que acontece? Na saúde pública, pelo sistema SUS, a gente sabe que tem as estratégias de família, as equipes de estratégia de família. Lá nessas equipes, que estão cada vez mais sucateadas, a gente vê que tem o médico, tem o dentista, tem o enfermeiro, mas não tem o psicólogo, né? E não tem o assistente social, não tem o educador físico. E aí, a gente está vendo com a pandemia como que a psicologia, por exemplo, ela caiu no espectro de percepção da população como um todo como uma ciência necessária, uma ciência e profissão necessária.
E graças também a todo o esforço do Conselho Federal de Psicologia, graças aos conselhos regionais de psicologia, aqui no Espírito Santo é o Regional 16, eu já fiz parte do conselho durante uns 8 anos como conselheiro, né? Então a gente criou uma construção de profissão no Brasil que a população tem identificado como uma referência de ajuda, ok? Só que essa referência de ajuda, ela não está chegando no sistema público. As pessoas não estão tendo acesso a essa possibilidade de você poder fazer uma psicoterapia, de você fazer uma orientação, uma terapia infantil, uma terapia de adolescentes, uma terapia familiar, nas várias especialidades das psicoterapias, dentro da área clínica, por exemplo. Aí a minha dúvida é o seguinte, eu não tenho dado dessa pesquisa, mas é um campo que a gente tem conversado muito. Dessas pessoas que chegam ao suicídio, que são caracterizadas como quadros que já estavam tratando com depressão, a questão é, mas como que estava sendo tratado? Porque uma coisa é o sujeito, por exemplo, uma mãe leva uma criança para o posto de saúde, num clínico geral ou no médico de família, e o médico vai lá e medica um antidepressivo e o sujeito vai para casa. Até aí, aparentemente, ele está fazendo um tratamento para a depressão, para tentar curar a depressão. Mas não está. A medicação por si, essa medicalização do sistema, ela por si não tem garantido que o sujeito está fazendo um tratamento. Então é muito relativo a gente falar que está tendo mais acesso às pessoas para procurar tratamento para a depressão. Por quê? Porque se o carro-chefe do suicídio é a depressão, 80% dos casos, então essa depressão tem que ser bem tratada. O que é bem tratada? Auxílio medicamentoso quando há necessidade, nem todos os casos precisam, né? Acompanhamento psicoterapêutico com psicólogos devidamente registrados nos seus conselhos, né, regionais de psicologia, no estado, em todos os estados, no Brasil todo, porém com acompanhamento no mínimo semanal. Orientação familiar, um processo onde a pessoa possa vislumbrar o tratamento da depressão com começo, meio e fim. E eu pego pacientes, às vezes, que vêm dizendo, eu faço tratamento de depressão há 10 anos. Mas qual que é esse tratamento? É um tratamento que continua no mesmo lugar? Não evoluiu para uma melhora? Aí isso é perigoso. Então, assim, neste olhar da depressão, eu tenho preocupação exatamente com que forma que nós estamos encarando o tratamento de depressão. E aí é um alerta que eu faço às famílias, para que elas possam buscar esta ajuda de uma forma mais sistematizada. E não é simplesmente ir ao médico, medica, e ao medicar, pronto, já está resolvido o problema. Aí o sujeito volta para casa e a família fica num sistema de isolamento desse sujeito. Porque a gente sabe que muitas das pessoas que estão tendo sintomas da depressão, eles tendem ao isolamento social. Eu tenho percebido muito isso nos jovens, principalmente com essa questão da dependência digital. Tem um filme aí, o documentário da Netflix, que é O Dilema das Redes, que mostra também o aumento do índice de jovens que vêm ao suicídio decorrente da dependência digital e de tudo o que as redes sociais têm feito com a cabeça do jovem, na diminuição da autoestima do jovem e, consequentemente, na construção de um processo depressivo. Mas a gente vê que as famílias, por exemplo, os pais, eles estão desatentos a esse detalhe. Às vezes o sujeito ele fica horas e horas, dias e dias no seu quarto, para aquele que tem um quarto, né, só para ele, são poucas as famílias que têm essa estrutura, mas fica lá isolado no seu quarto, ou mesmo que tenha um coletivo, né, mora numa casa com menos condicionalidades de cômodos, várias pessoas numa casa pequena, mas a pessoa às vezes fica lá no computador da sala o tempo todo, nas redes sociais, jogando, e os pais não colocam uma questão, não colocam um olhar sobre aquela situação que pode estar desenvolvendo ali uma cronicidade da depressão do sujeito e, ao mesmo tempo, uma condução, quem sabe, para o suicídio, conforme a gente tem percebido que muitos jovens começam com a questão do autoflagelo, né, do isolamento social, da perda de desejo. Olha, para vocês terem uma ideia, na turma do terceiro ano do segundo grau do meu filho,
do Helder, que está no 3º ano, 2º grau, metade da turma desistiu de continuar fazendo o curso de 3º ano durante a pandemia por causa do sistema online. Mas se você for investigar, você vai ver que muitos jovens desistiram de estudar, mas não desistiram de estar no computador, de estar nas redes, de estar nos jogos. Então tem essas demandas. E essas demandas não estão só na classe média, na classe alta, ela também está na periferia. Você visita, às vezes, projetos sociais, você vai nas residências de famílias de classes periféricas, né, da população mais periférica. Aí você vai ver também a moçada paralisada dentro de casa com o celular na mão e construindo nada, construindo baixas referências. Aí entra no que o Bosco, concordo, colocou, que é uma juventude também que está num país sem perspectiva juvenil, né? Para que eu vou estudar? Eu vou estudar para quê, né? Sendo que hoje o grande mercado é o narcotráfico, o narcotráfico que alicia o jovem para essa rede, né, para essa coisa da droga, né, que coloca o jovem nesse campo de trabalho, né, que é do campo de trabalho que depois ele vai ser marginalizado porque o bandido passa a ser ele, né? Mas quem está por detrás do narcotráfico? Quer dizer, você vê que uma política pública sem perspectiva de trabalho, para que eu vou estudar se eu não vou ter trabalho? Vocês estão vendo aí muitos jovens, a gente está vendo muitos jovens que terminaram uma boa faculdade e não têm emprego. Há 5 anos atrás, o Brasil faltava 50 mil vagas para engenheiros, na área da construção civil, na área da produção. Faltava 50 mil. Hoje, não tem vaga. As pessoas se formam, não tem para onde ir. Então, tudo isso vai gerando uma cadeia de processo de baixa estima e de construção de uma subjetividade da própria depressão. E aí, consequentemente, a gente vê os índices do suicídio aumentando. Eu queria trazer para vocês aí um dado, a gente que está nas escolas e acompanha um pouco de perto os adolescentes, vocês falaram aí sobre essa questão dos adolescentes, do porquê estudar e a falta de perspectivas. Nós vivemos aí recentemente um momento em que muita gente que não tinha acesso à universidade acabou tendo por determinados programas sociais, e agora que terminaram, aquele campo de trabalho que existia antes não existe mais, como o Gerson acabou de fazer referência. Eu não sei se é porque, como também vocês já falaram, talvez pela facilidade de mais informações, da circulação de informações, a gente vê muita notícia ligada à questão do suicídio, mas nas escolas, a sensação que o professor tem é que isso se disseminou nos últimos anos de uma forma que nós não víamos antes. O Gerson tem um trabalho, eu sei, de ir até escolas, conversar com a juventude. O Bosco, aqui em Ourinhos, tem um trabalho fantástico que ele mesmo realiza, indo até as escolas. Eu vejo que agora até online mesmo, ele tem conversado com jovens, né, pela modalidade online nas escolas. Tem o pessoal, os estudantes do curso de psicologia, que vão até as escolas, coordenados pelo Bosco, e prestam um trabalho fantástico, né, nas escolas, e tem ajudado muitos desses adolescentes que, como vocês mesmos colocaram, parecem não ter perspectivas. Nas escolas, no nosso cotidiano, o que a gente sente é isso. Em cada sala de aula, no mínimo, nós temos 3 ou 4 adolescentes que falam em suicídio ou já tentaram o suicídio. Já se mutilaram. Já tivemos casos, não é o caso de falar onde, nem como e porquê, mas de se tentar o suicídio dentro da própria escola, em alguns momentos. Já tivemos casos de sala de aula combinar coletivamente um dia para cometer o suicídio. Então, eu gostaria que vocês falassem mais para nós, para os pais, para esses adolescentes que estejam nos ouvindo, para os educadores que muitas vezes, professores, não sabem muito bem como lidar
com essa situação, diante dessa sensação que nós temos de aumento de casos envolvendo essa questão do suicídio? Quando a gente fala do aumento do número de suicídios, eu penso ser interessante a gente ter um pouquinho de cuidado, né? A gente tem uma percepção, assim, que vem do nosso cotidiano de trabalho, mas é difícil falar em termos de números concretos, né? Ali, na Secretaria de Saúde de Ourinhos, teve acho que há 2 anos que a gente recebeu alguns dados falando a respeito, não é? E mostrava, sim, uma elevação na cidade de Ourinhos. De qualquer forma, a gente tem uma percepção de que tem alguma coisa errada. E quando a gente está falando das escolas, quando a gente está falando dos adolescentes, essa percepção é muito nítida para a gente que está dentro das escolas trabalhando, né? Não sou professor de escola, trabalho como psicólogo, fazendo esse projeto aí junto ao ensino público também. A gente vê, assim, com preocupação para que haja uma compreensão mais ampla das questões que estão passando, que estão atingindo aos adolescentes, né? Se a gente ficar com um olhar centrado apenas às questões individuais, eu penso que a gente não vai conseguir compreender bem o que possa estar acontecendo. Quando a gente está falando do adolescente de agora, a gente está falando de gente que nasceu no século XXI, que nasceu em um momento histórico bem peculiar, com essa imersão nas tecnologias que o Abarca disse, com outras formas de se socializar e vivendo uma era em que a gente tem muita informação chegando a nós numa velocidade muito rápida, isso gera ansiedade, isso gera desgaste, isso gera a sensação da gente não saber em qual informação eu me agarro, né? Quando a gente, lá na infância dos anos 80, tinha como fonte TV, jornal e rádio apenas, por mais que as informações viessem salpicadas pela ideologia para ser bonzinho, hoje a gente não sabe onde se agarrar nesse mundaréu de informações que tem a nosso respeito. E ter acesso à informação não necessariamente gera conhecimento, não necessariamente gera reflexão. A gente tem, então, um ambiente de muita incerteza, mais uma vez, aí voltando ao nosso título, em que essa adolescência se encontra, de muita instabilidade e de uma grande exigência para que faça de tudo em sua existência algo que possa ser rentável, algo que possa ser transformado em produto através da internet. Então, o adolescente não mais simplesmente se diverte com o jogo online. Ele tem que ser gamer, ganhar dinheiro com o jogo online, fazendo a live, jogando um jogo da moda qualquer, né? A garota agora, ela tem que exibir-se no Instagram, ela tem que, ainda que haja um discurso hoje de vamos romper os padrões de beleza, não é? Não é bem assim, não é bem assim, ainda existe sim a imposição de padrões de aparência, e isso deve gerar curtidas, gerar seguidores, e fazer, quem sabe, a pessoa virar aí um influencer de alguma forma, né? Como esses ideais que são impostos, eles são e sempre serão inalcançáveis, porque eles precisam ser inalcançáveis, né? Gera essa constante de frustração, né? Gera essa constante aí de nunca se sentir o suficiente, de sempre se sentir um inútil. É o que eu mais escuto dos adolescentes, das adolescentes, tá? E não importa aí, honestamente, aí nesse caso,
isso atravessa as diferentes classes sociais, uma sensação do adolescente ser insuficiente. E isso, infelizmente, é ratificado por certas falas da família, por certa postura da família, de nunca ver aquilo que o adolescente faça, aquilo que a adolescente faça, como bastante. Então, é sempre uma vivência desse desgosto consigo mesmo. É muito forte no discurso dos adolescentes uma culpabilização de si mesmo, de si mesma, por não estar à altura dessas expectativas difusas que chegam através da família e através das redes sociais. São um pouco das questões. É claro que tem várias outras questões aí, né? Acho que acho que a gente está muito em sintonia aí com o Bosco, né? Lógico, somos o Nespiano, né, Bosco? Eu acho que tem uma essência ali, uma base. Quando a gente estava estudando na Unesp, a gente achava que era uma porcaria, né? Depois que a gente vai para o campo de trabalho, a gente vê que algumas exigências de estudo, daquele rigor, às vezes, de formação, nos dá base. E é legal trocar essa ideia, porque na psicologia também tem muita porcaria, a gente sabe disso, né? É um tal de autoajuda, né? De não, agora você põe no espelho que você vai ser feliz. E você vai ser um influenciador digital. Aí a menina vai lá, tira foto e daqui a pouco tem 2, 3 curtidas. Ela vai dormir super mal, né? Mas eu queria trazer também essa conversa na ótica dos professores, viu, gente? Porque, lógico, o adolescente está sendo muito atingido, jovem, pelas faltas de perspectiva, conforme já foi colocado aqui, mas eu tenho percebido também um aumento do número de professores e de adultos com depressão, mas, vamos dizer, uma depressão crônica, né? De não conseguir levantar da cama, uma coisa que, de alguma forma, a pandemia potencializou. E é interessante que, com a destituição, a quebra da força do sindicato, né, dentro desse atual modelo político que a gente está vivendo, enfraquecimento do sindicato, como se o sindicato fosse tudo uma porcaria, você percebe que o professor, nesse momento da pandemia, ele fica sem ter um porta-voz de direitos. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que ela dá aula de artes para crianças de ensino fundamental, lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano. E ela tem que ficar fazendo contato pelo WhatsApp pessoal dela para tentar fazer os pais colocar as crianças para assistirem às aulas da plataforma online que o governo foi estruturando durante essa campanha aí no estado de São Paulo. A minha irmã ela dá aula na região de São João da Boa Vista, aí em São Paulo. E eu falo para ela, não faça isso. Manda uma mensagem para a diretora da escola. Você vai trabalhar no seu horário de trabalho. E ponto. Não tem como o professor querer fazer isso. Um outro professor entrou em contato comigo dizendo que ele estava atendendo aos pais meia-noite, 1h da manhã, porque aí o filho resolveu entrar na plataforma para fazer o estudo, as tarefas que tinha que ser entregue no dia seguinte. Quer dizer, não pode. Porém, quem vai proteger essa categoria, né? Que está adoecendo. Então, nós vamos também ver, daqui a pouco, aumentar o índice de suicídio pelo contingente também do lado do professorado, porque ele está em casa com filhos, né? Fazendo esse trabalho home office, vamos dizer assim. Porém, como professor, eu acho bacana, né? A gente que trabalha com psicologia educacional, como que o professorado, a maioria do professorado ama o que faz. Não é verdade que o professor não ama o que faz. Tanto ama que é capaz de fazer uma assessoria de madrugada para um pai que às vezes consegue fazer o filho querer fazer a tarefa só de madrugada, que é a hora que o filho está acordado, porque durante o dia ele está dormindo, né? Então, tem essa demanda também do adulto professor. E tem a demanda do professor exatamente quando ele recebe uma mensagem na sua rede pessoal de um aluno dele dizendo sobre o suicídio, ou com uma verbalização na rede
que vai caracterizar que ele está se conduzindo a isso. Então, é apavorante, porque estamos numa pandemia, não dá para ficar saindo, socorrer o sujeito lá na casa dele. Então, você está vendo? Tem uma demanda coletiva, que precisa ter representatividades para se defender também categorias de trabalho. O trabalho home office deve ser uma maravilha. Olha aí os índices do trabalho home office de qualquer pessoa que está em casa. As nossas estruturas familiares não têm um escritório na casa. A maioria das casas tem quarto, cozinha, né, e sala. Em cidades maiores, como eu estou aqui na capital, em Vitória, você tem muitos apartamentos, a média dos apartamentos são pequenos. A construção civil do Brasil focou em construir apartamentos de 1 quarto, 2 quartos. Agora, com a pandemia, as pessoas estão querendo procurar apartamento de 3, mas onde tem? Voltar a morar em casa, eu estou falando de uma demanda de cidades maiores. Eu sei que Ourinho é uma cidade mais de interior, mas já tem muita gente morando em apartamentos, em condomínios. Então, essa perspectiva do trabalho home office, eu até fiz uma matéria no Jornal do Estado aqui a semana passada, exatamente sobre a diminuição da produtividade no trabalho home office. Mas é uma questão de adaptação. Não é uma questão de adaptação. A casa não é o lugar para você trabalhar. Daqui a pouco, então, esse sistema de consumo, esse sistema de produtividade capitalista faz com que a gente comece a acreditar nessas coisas. É igual a questão do banco, né? Você tem os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eu já tenho vários pacientes desses bancos adoecidos, porque eles estão tendo que fazer contato com o cliente via celular, WhatsApp, para vender produto em plena pandemia, sendo que as pessoas estão desempregadas, perdendo emprego, perdendo renda, tendo que tirar dinheiro de aplicações emergentes, quer dizer... Você vê que tudo isso vai gerando também uma cadeia de processo depressivo e aumento, consequentemente, de questão de suicídio. Então, é assim, nós temos que lembrar que o Brasil, historicamente, é um país que vendeu a publicidade dentro das políticas, e os políticos venderam a publicidade de que nós somos um país soberano, que nós somos um povo feliz. Na verdade, quem começou a fazer a publicidade de que nós somos felizes foi Getúlio Vargas, na ditadura do Vargas, que ele começou a vender essa ideia de que nós somos um povo alegre, feliz. Nós somos um povo que vivemos 300 anos de escravatura, de processo de escravatura no Brasil. Nós somos um país que começamos com genocídio indígena. Hoje restam 200, 300 mil índios, nós éramos 5 milhões de indígenas, e agora o governo atual está querendo que arrebente com as comunidades indígenas. Quer dizer, e o Brasil, os índices do Brasil em termos de depressão, nós somos o país na América Latina com o maior índice de depressão. Então, gente, trabalhar o Setembro Amarelo é trabalhar dentro da perspectiva de pensarmos a depressão, mas num espectro também muito grande. E é que nem o Bosco colocou, que eu achei legal. Não dá para a gente ficar no específico individual, mas vai ter situações que a gente tem que ir no individual. Por exemplo, aquele jovem que está lá na escola, que anuncia um processo de suicídio, ou anuncia que está com desejo de suicídio, aí tem que haver uma intervenção específica para esse jovem. Tem que haver um olhar diferenciado. Por isso que a psicologia tem um pouco isso, né? Por isso que na saúde pública eles não querem o psicólogo. Porque o psicólogo não pode ficar fazendo só trabalho coletivo na saúde pública. Ele também tem que ter um momento individualizado, ele tem que ter o espaço dele. Eu lembro que eu sou muito amigo do Ângelo Missura Neto, é um psicólogo da cidade de São José do Rio Pardo, que é lá em São Paulo também, e ele atende na rede de saúde em São Sebastião da Grama. Ele exige a sala dele lá de atendimento individualizado para poder fazer um atendimento sério, e ele já está se aposentando quase dentro da saúde pública, mas é uma prefeitura que autorizou ele a se colocar nessa condicionalidade, porque ele também se impôs como psicólogo, né? Então, olha só, a especificidade ela é necessária, mas é lógico, se eu estou como psicólogo no equipamento educacional, se eu estou como psicólogo no equipamento de saúde, eu tenho que ter uma ação de um espectro mais coletivo, isso é verdade. Mas vai ter situações que eu tenho que fazer a intermediação e o socorro individual. Por isso que eu acho bacana também essa rede do CVC, né?
que você tem essa escuta que é individualizada, pessoas treinadas voluntariamente para fazer a escuta, que tem ajudado muitas pessoas a não cometer o suicídio, por exemplo. Mas é uma ação individualizada. Então a gente tem que pensar um todo, a base dessa estrutura, né? Muito bem. Eu só queria dizer para vocês dois que a nossa audiência aqui está muito boa, muita gente está nos vendo aqui no momento, e isso aí significa a qualidade daquilo que vocês estão nos dizendo, né? Isso é muito bom e muito importante. Eu não sei se vocês têm algum teto, nós já estamos aí quase com 1 hora de live, se vocês têm algum problema de horário aí entre vocês. Eu tenho teto, não sei quantos que estão nos ouvindo que tem um, né? Então, eu gostaria de estar perguntando aí para vocês algumas questões até que enviaram aqui para o WhatsApp e tudo mais. Assim, às vezes quando a gente vê um jovem, qualquer pessoa, não é um jovem, uma qualquer pessoa que fala em relação a essa questão do suicídio, muitas vezes o conselho que se dá para essa pessoa mas você precisa buscar Deus. Você precisa buscar Deus, está faltando Deus na sua vida. E eu queria eu sei que é às vezes complicado abordar essas questões, mas eu acho que é importante aproveitar esse momento rico, né, que nós estamos tendo aqui no momento de ouvir de dois especialistas em relação a, inclusive, duas pessoas que eu sei que têm uma formação de base cristã e tudo mais, e eu acredito que vão poder embasar bastante a sua resposta. Existe lugar para Deus, a religiosidade dando um sentido para a vida? Começa com quem? Pode ser o Gerson, tanto faz. Pode ser o Gerson agora para começar. Vamos fazer. Na verdade, assim, há religiões e religiões. As religiões que têm uma história e elas têm um fio de ouro comum, né? Que é o amor, a prática do amor. Você pega o budismo, o hinduísmo, o muçulmano, você pega o judeu, você pega o católico, você pega os cristãos, né? Você pega as religiões afrodescendentes, né? Você pega o candomblé, a umbanda. São religiões que o fio de ouro é o amor. Então, isso vale muito. Pessoas que fazem tratamento de depressão, que têm uma prática religiosa, independente de qual prática, mas dentro dessas religiões que vêm de históricas, e é construída por uma conscientização do sagrado, do divino, aí sim ajuda muito. Nossa, é um outro tratamento. Quando o tratamento passa para o espectro individual, é outra coisa. Agora, a gente tem visto também que a religião que foge dessa prática do amor, que trabalha muito a punição, a culpa, que trabalha a negação da ciência, né? Quase 18% da população brasileira já está acreditando que a Terra é plana. Imagina, né? Que nega a vacina, que estão dizendo que a vacina que for vir, a vacina do Covid que for da China, vai ter um chip que vai colocar no cérebro para você virar comunista. Então, esse tipo de religião fundamentalista, que se apega aos textos bíblicos, como se a palavra bíblica tivesse perna, né? Fica pegada ao pé da letra, estas ajudam a piorar o quadro de depressão. Então, quando uma pessoa vira para um jovem e diz, você não tem Deus no coração. É lógico, você que está me dizendo isso, não tem amor no coração para me amar nesta interatividade. Tá vendo? O adulto já vem dizendo, chicoteando o jovem, você está sem Deus no coração. Isso não é uma interatividade religiosa, pelo menos das práticas de tradição, de históricas, né? De consciência do sagrado, que é a prática do amor. Independente, você vê os centros espíritas, vários têm trabalhos
de ajuda ambulatorial na área emocional. Lógico, é um trabalho voltado para a religião, tem um caráter religioso. É diferente de um profissional de psicologia na saúde pública, que tem que ser neutro. Lógico que tem que ser neutro. A gente tem que respeitar todas as religiões. Mas a religião fundamentalista, e ela é a que atinge a maior parte da população brasileira, falar que todo mundo é cristão. O Brasil tem mais de 90% de cristianismo. Tem uma polaridade entre católicos e evangélicos. Agora, dos evangélicos, poucas são as igrejas evangélicas que têm fundamento histórico. Uma presbiteriana, uma luterana, uma batista de estrutura, quer dizer, são igrejas que vêm com fundamento e vêm com traço histórico. Porém, a população brasileira pratica muito também as religiões afrodescendentes, que está sendo permitido falar sobre isso agora, né? Então, nesse sentido que a religião ela é fundamental se ela não for fundamentalista. E, infelizmente, nós temos hoje um perigo, porque nós temos a emergência de um neofascismo, de um neonazismo, que vem com uma cultura religiosa punitiva, de certo e de errado, de que o certo é da forma com que a pessoa pratica a verdade do jeito que ela acha que é, e é o anúncio de um sistema ditatorial. E aí reprime as pessoas. Por isso que muitos jovens não estão praticando a religião, porque essas religiões não estão atingindo a necessidade do jovem. Aí há uma ausência também desse divino, desse sagrado. Tudo bem, tem pessoas que não acreditam no divino, no sagrado, são ateias, são ateus. Beleza, mas a pessoa provavelmente tem algum vínculo com alguma coisa que dá sustentabilidade. Ou às vezes é a própria ciência, ou às vezes é a própria literatura. Eu tenho percebido, sabe, Marcos, que nos meus atendimentos eu fiz um projeto de escuta solidária por um bom período durante a pandemia, era 0800, porém a gente não divulgava que era gratuito. A gente não pode falar, porque dizer que é gratuito já é um valor, né? Mas a gente falava que era voluntário. E a maioria das pessoas que eu atendia, idosos, adultos, jovens, uma coisa que eu percebi é que as pessoas não têm o que fazer. Elas ficam em casa sem saber o que fazer. Não cuidam de nada além do cotidiano, da comida, da existência, da subsistência, e falta exatamente uma prática da espiritualidade. Agora o pessoal está discutindo muito a questão da meditação, mas o pessoal está também confundindo meditação com relaxamento. Uma coisa é você fazer relaxamento, outra coisa é você meditar. A meditação ela tem sim um pé na espiritualidade, independente da espiritualidade. O relaxamento é outra coisa, você relaxa a tua parte fisiológica. Então, essa questão da religião, ela ajuda desde que for de base estruturante, de religiões históricas e que educa numa construção de consciência do sagrado. Aí ajuda. E tinha um mito no passado, né, de que a pessoa que cometesse suicídio iria para o inferno. Até hoje tem gente que acredita nisso. As igrejas importantes de estrutura, por exemplo, a Igreja Católica já não fala sobre isso. Não existe mais isso, né? A pessoa, quando chega ao ato suicida, ela já está no âmago daquilo que ela não consegue mais dar conta. Em muitos casos, a gente até entende que ela cindiu com a realidade, que ela rompeu com a realidade. Então, não adianta o discurso vazio, o discurso moralizante para tentar salvar aquela pessoa. Na verdade, é o contato, é estar próximo, é o olhar, é o sentir a dor do outro. Isso é solidariedade, isso é humanidade, isso é amor. Eu assino embaixo em dizer o que você disse com relação a esse fundamentalismo que infelizmente cresce no Brasil, que inclusive está no poder nesse momento, né? E o quanto isso traz consequências sociais e psíquicas, não é? Atinge a nós individualmente também, não é? Interessante o Marcos levantar essa questão aí, não é uma coisa da qual eu fale muito a respeito, sabe, dessa minha origem, mas eu fui até mesmo líder de grupo de jovens e
pregador, como se diz, em movimento pentecostal, digamos assim, né? E conheço ali por dentro, então, até porque eu mesmo já fui defensor de certos discursos que culpabilizam o sofrimento psíquico, colocando toda forma de sofrimento psíquico como ausência de Deus, ou porque a pessoa está em pecado, porque a pessoa está sem fé, e isso é muito complicado. Eu sempre falo nos meus encontros, nas minhas palestras, para a gente evitar a frase do tipo, isso é falta de Deus, isso gera muita culpa na pessoa, né? E olha que tipo de culpa ainda por cima, né? Que tamanho dessa culpa gerada, porque para quem acredita, não é? Você falar que a pessoa está com falta de Deus, a pessoa entra em desespero e fala assim, nossa, mas então o que eu faço, né? Como se houvesse uma régua que mede assim, ó, esse aqui tem bastante Deus, esse aqui está em falta, esse aqui tem excesso, não sei, né? E isso gera muita culpabilização, né? E é claro que também a gente tem aí aquelas denominações que estão lucrando horrores com isso, né? Que é utilizando desse discurso de culpabilização, utilizando-se também de um discurso de algo que possa ser expurgado através de ritos diversos, né? Então você está passando por depressão, faça esse rito, e é claro que é parte importante do rito que você contribua financeiramente com a igreja, faça esse rito e isso será expurgado da sua vida. Como isso não acontece, então a pessoa pula de igreja para igreja, aí a gente tem um mercado bastante vasto de lojinhas da fé que oferecem esse tipo de serviço. Além das lojinhas da fé, é preciso falar também das pseudociências. Esse já é um tema que eu falo com bastante frequência, né? Que é essa mistureba esquisitíssima de pegar aí uns termos científicos fora de contexto, misturar com umas práticas religiosas, também tiradas do seu contexto original e vendidos aí como algo pretensamente científico e como algo que realmente vai resolver a vida das pessoas, né? A gente tem, por exemplo, essa maluquice, vou falar com todas as letras, da constelação familiar, né? Que é isso, né? Que inclusive culpabiliza as pessoas, eu acompanho essas questões, não é? Que culpabiliza as pessoas que passam por situações de violência, por exemplo, falando que se trata então de alguma coisa do funcionamento familiar das gerações passadas que ela herdou. Que é isso? O que é essa coisa esquisita? Não é toda a discurseira em torno da palavra quântica, né? A pessoa não sabe porcaria nenhuma de física quântica, é só uma palavra bonita, fora do seu uso na ciência propriamente dita, e falando aí de reprogramar DNA, e falando assim de atrair prosperidade com o pensamento, e falando de resolver os seus problemas aí, muitas vezes, na base de práticas bem agressivas, inclusive. Práticas que mobilizam, né, mexem demais com as emoções, provocam o que a gente denomina de catarse, que é a explosão emocional, mas você não pode suscitar emoções de forma intensa sem responsabilidade, sem um cuidado com isso, sem um cuidado posterior com isso. E essas práticas, então, mexem intensamente com a vida das pessoas e de forma irresponsável. De forma irresponsável. E, inclusive, é duro ver colega de profissão mexendo com essas práticas também. É para acabar. Para mim é o fim do mundo isso. Né? Para mim é o fim do mundo. Eu não sou tão otimista assim quanto a Barca disse no começo da nossa conversa aqui, que as pessoas estão tendo um bom olhar a respeito da psicologia. Esse fundamentalismo tem um olhar
péssimo com relação à psicologia. Péssimo, infelizmente, não é? Quando o presidente Jair Bolsonaro quis vetar a lei que obriga psicólogos e assistentes sociais nas escolas, alegou questão orçamentária, se eu não me engano, mas não é nada disso, não é nada disso. Porque esses fundamentalistas, eles odeiam a psicologia, sabe? Eles odeiam um trabalho que realmente promova a autonomia das pessoas. Eles odeiam um trabalho que defenda a igualdade. Eles odeiam um trabalho que vai chegar dentro da escola e vai falar assim, viu, não tem nada de errado em ser homossexual. Viu, não tem nada de errado com você estar em sofrimento psíquico. Você não tem culpa por isso. Eles não querem isso, você entendeu? Esse fundamentalismo religioso vê a psicologia como uma inimiga, por quê? Porque a gente está falando de pessoas e instituições aí, e empresas da fé, que estão bilionárias com o sofrimento das pessoas. Então, é algo que a gente tem que olhar de frente, sabe? A gente tem que olhar de frente. É sempre muito complicado, porque alguém vem falar assim, mas você está falando da fé das pessoas, tem que respeitar. Então, faça-se respeitar. Não é? Não tem que abaixar a cabeça e aceitar doutrinas, filosofias, pessoas que pregam ódio, violência, e se valem da ingenuidade das pessoas e do sofrimento das pessoas para arrancar dinheiro. Não tem que ficar com receio de enfrentar essa problemática, não. Vejo também, Bosco, eu estou otimista, sim, porque eu fui do Conselho de Psicologia quando no estado do Espírito Santo não tinha o conselho, a gente era ligado ao Conselho de Psicologia de Minas Gerais, 04. Eu brincava que o cara ele fazia inscrição da matrícula dele com a carteirinha vinha de carroça, de Belo Horizonte para Vitória, né? Demorava para chegar. Depois eu fiquei 8 anos junto com o conselho, fiz parte da comissão de comunicação do conselho, e eu percebo que diante, por exemplo, de outras profissões que não tiveram a coragem de fortalecer os conselhos das suas instâncias, tem profissões que estão piores. Por exemplo, o jornalismo, por exemplo, né? Hoje eu faço matérias de mestrado no jornalismo. Você vê que, como eles não tiveram a coragem de se organizar nesse sentido, achando que era censura, o conselho iria controlar, perdeu-se muito o referencial. E eles estão na mão, né? Nós temos hoje uma indicação. Por exemplo, quando você vai procurar um psicólogo ou psicóloga, pergunte qual é o CRP, Conselho Regional de Psicologia. Assim acontece também com a medicina. E nós avançamos muito, já tem muitos equipamentos que estão contratando psicólogos, né? Até aqui no Espírito Santo tinha algumas fazendas de recuperação de drogados que eram ligados a igrejas fundamentalistas e que agora também há fiscalização para que os profissionais da saúde mental sejam registrados. Porque está cheio de gente aí que é de sindicato de psicanalista, mas não é nada, não é formado em nada. Então, eu sou otimista nesse sentido, porque eu percebo também na clínica jovens de 23, 25 anos procurando processo terapêutico livre espontaneamente, coisa que há 10 anos não se tinha, né? A clínica ela era uma coisa assim, né? Você chegava na sala de recepção, se tivesse alguém, você ia embora, né? Porque você ia para consultar porque você era louco, né? Isso tem quebrado. Lógico que eu também concordo com você, só que eu queria lembrar, nós não somos só 30%, né? Eu acho que esse fundamentalismo arraigado diz respeito ao quantitativo da população, mas nós somos 70%, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem muitas religiões sérias e tem muitos debates sérios aí que prioriza o profissional registrado. Mas eu também vejo que ainda a gente tem que avançar nas fiscalizações. Essa ideia do psicólogo na escola, do assistente social na escola, está pronta a lei, é só ser sancionado, né? E as escolas tinham que pressionar para isso os pais, os familiares, os professores, né? Então, a reivindicação da melhoria do sistema educacional de saúde, ela passa também pela participação da população.
Agora, é lógico que este cenário de incerteza, que é o tema gerador dessa nossa conversa, eu vejo que ele tem essas incertezas públicas que vão piorando diante da evolução do processo depressivo. Porque hoje nós estamos numa sociedade que fica difícil você discutir ideias opostas. Por exemplo, tempos atrás a gente conseguia conversar com um sujeito politicamente de direita com um politicamente de esquerda e trocava-se ideias um pouco mais claras para quem gostava de debater política. Eu sempre fui da política, sempre participei da política, o Marco que o diga, né, Marco? Então, hoje, a gente tem, assim, se eu for postar algum artigo no meu site com uma conotação política mais clara daquilo que eu tenho como ideologia política, vem uma série de críticas. Nós estamos vivendo um tempo de intransigência relacional que é absurdo, que eu nunca vi no Brasil. E olha que eu sou um cidadão que eu nasci em 64, eu nasci no ano do golpe militar. Eu fui para a universidade em Assis, né, na Unesp, eu entrei em 85, no ano da abertura política. Então eu sou filhote da ditadura e entrei na universidade para dar o grito de liberdade. Agora a gente está percebendo que a universidade corre o risco até de fechar, né? Por essa viés do conservadorismo, que está se usando da religião. Isso tem que ser dito, é verdade. Mas eu ainda vejo que a população que pensa, tem muito mais gente pensando, sim. Eu acho que a gente pode dar essa virada, senão a gente também, daqui a pouco, começa a entrar numa depressão aí, começa a desistir dos nossos ideais, né? Mas vale a pena. Eu acho que só esse jornal aí de Ourinhos, né, promover esse tipo de conversa em pleno domingo às 19 horas já é um grande sinal. E quantas pessoas que eu estou acompanhando aqui, né, pelo Face, que estão nos acompanhando, e a gente sabe que depois isso vai virilizando, né? Eu gosto, eu sou cristão, mas lá das catacumbas. Eu sou católico, mas a nossa igreja católica perdeu o fio da meada. Eu falo isso de carteirinha e sem medo. A nossa Igreja Católica está na contramão da história, ela perdeu a lógica da existência sobre a base do cristianismo. Mas ainda nós estamos em tempo de voltar àquele Jesus da base, das catacumbas, da partilha, da solidariedade, que é a salvação. Na verdade, nós somos coletivo. Quando a gente faz a nucleação da família e fecha nos apartamentos, fecha nas suas casas, a gente patologiza as famílias e as pessoas não têm força. Então, essa conversa nossa aqui, ela gera um coletivo absurdo. Um jornal desse tem que sobreviver. É a comunicação da ciência, dos dados reais e da esperança. Eu tenho esperança, né? Eu acredito. Muito bom. Concorrendo com o Faustão, né? O nosso horário aqui. Já entrando pelo Fantástico. E é uma pena muito grande, mas as pessoas estão pedindo aqui para que não acabe, não termine, mas nós já estamos com quase com 1h15 de conversa. Não é um debate, é uma conversa, é uma troca de experiências. É muito conhecimento, as pessoas estão dizendo aqui, muito obrigado por vocês nos proporcionarem esse momento. E o Jornal Contratempo fica muito feliz de poder realmente proporcionar esses momentos de reflexão diante da realidade a qual nós nos encontramos, né? Nesse momento histórico, que é singular na história do país. Nós estamos numa encruzilhada e se realmente nós não cerrarmos fileiras aí com o pensamento progressista, com aqueles que defendem a democracia, e tudo mais, aquilo que verdadeiramente traz pluralidade, né, para o debate, é um pouco aquilo que nós, do Contratempo, nós acreditamos enquanto prática jornalística. E, infelizmente, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. O Bosco já me avisou aqui privadamente que está chovendo lá em Paraguaçu Paulista e, de repente, a internet lá pode cair. Mas eu acho que nós
poderemos voltar, eu acho que não encerramos aqui, né? Esse debate aqui entre o Gerson, entre o Bosco, eu acredito que pode ter continuidade num outro momento, porque realmente foi muito rico a conversa que nós tivemos. E a nossa vida tem sentido, tem significado, ainda mais o Gerson, Bosco, que estudaram numa universidade pública, em ter a solidariedade, e eu sei que isso é muito forte em vocês dois, em devolver para a sociedade aquilo que vocês puderam construir enquanto formação numa universidade pública, que é objeto de destruição desse governo, que não tem nenhuma responsabilidade com a coisa pública nesse momento. Eles sabem muito bem que destruir a universidade pública é um passo fundamental para instituir o fundamentalismo, todos os fundamentalismos, não é? E eu agradeço muito, Gerson, você ter nos proporcionado esse momento aqui de reflexão riquíssima, e que tenhamos oportunidade de fazer isso novamente. Bosco, nosso companheiro aí de sempre, de caminhada aqui do Contratempo, um profissional formidável que tem nos ajudado muito aqui, não só em relação ao Contratempo, mas a trazer bons ares aqui para Ourinhos e região. Eu vou deixar vocês aí com as palavras finais para que possam estar dando um recado aí para aqueles que estão pedindo, né, para que não acabe, mas infelizmente nós temos que acabar. Vamos lá. Olha, eu quero agradecer muito, viu, Marco? Chama que eu vou, tá? Foi bom também ter contato com o Bosco, né? Eu não sei, a fisionomia do Bosco não me é estranha. Acho que eu conheço o Bosco de algum lugar, né? Parece que o meu filho teve aula com você, o Samuel Lani, né? Na universidade também, que ele fez psicologia lá em Assis. Mas, assim, eu quero deixar um recado para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, que quando você estiver com as suas pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, na sua praça, na sua igreja, olhe nos olhos das pessoas para ver se elas têm algum sinal de sofrimento. Nós podemos ajudar as pessoas olhando se elas estão dando sintomas para nós, ou dando sinais de que elas estão em sofrimento. Então, é um filho que está mais isolado, é uma mãe que está mais quieta lá no seu canto, né? É um parente, é um idoso em casa que você esqueceu de ligar, uma avó, um avô. Quer dizer, se você identifica que alguém que está ao seu lado, mesmo numa praça pública, eu lembro que esses dias atrás, aqui em Vitória tem muitos eventos de praça, chorinho na praça, samba na praça, é uma cidade gostosa nesse sentido. E uma senhora ao meu lado, eu identifiquei o sofrimento nela, pela tristeza, mesmo ouvindo chorinho, mesmo ouvindo canção gostosa. Aí eu parei para conversar um pouco com a pessoa. Quantas pessoas que a gente poderia resgatar para a vida apenas em se aproximar e escutar o que a pessoa tem para dizer. Independente se você é psicólogo, se você não é psicólogo, se você tem formação para isso. O que vale é o relacionamento, a interatividade. E nessa sociedade nossa de individualização, a tendência da gente é cada um para si e ficar em casa solitariamente no meio de várias pessoas. Então, para fechar um pouco esse tema, eu deixo essa mensagem. Parece que isso é clichê, né? Mas a questão do olhar no olhar do outro, para ver qual é o sentimento que ele está tendo pelo olhar, porque o olhar diz. E aí eu posso me aproximar dessa pessoa, isso ajuda muito. E que a gente possa continuar debatendo. Falar de suicídio não aumenta o índice de suicídio, ao contrário. Falar de suicídio ajuda as pessoas a tomarem consciência. E a principal consciência é de que ele é fruto, ele é consequência, ele é sintoma, principalmente da depressão. Então, vamos atacar a depressão. Vamos fazer com que a publicidade que agora começou com Getúlio Vargas, lá sobre o Brasil, um país lindo e bonito por natureza, que continua na Rede Globo, que foi dado pelo regime militar, né? A Globo foi construída pelos militares para vender falsas imagens.
vamos ver se a gente constrói as imagens por nós mesmos, porque cultura bacana a gente tem, amplitude geográfica nós temos, condições de produtividade nós temos. Então a gente tem que acreditar em nós, não pelo que dizem da gente, mas pelo que a gente pode fazer um pelo outro. Eu agradeço muito, um abraço para todos. Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Tem bastante gente que eu conheço mandando comentários aqui. Não dá para mandar abraço um por um, uma por uma. Mas obrigado a todo mundo aí que está acompanhando essa nossa conversa. Uma conversa muito construtiva, uma conversa muito interessante. É sempre bom ter momentos como esse. É sempre muito gratificante, não é? A gente poder ter essa troca bacana de informações. Eu acho que eu só acrescento ao que o Gerson falou o seguinte, né? Estamos em ano de eleições municipais, hoje as campanhas começaram e estou vendo bastante gente nas redes sociais manifestando apoiar esse ou aquele. Ok, então cobrem a preservação, a defesa das políticas públicas, da saúde, da educação, cobrem. Muita coisa do que é feito na saúde depende da ação da gestão municipal, tá? Então, cobrem sim, pergunta para o seu candidato, para a sua candidata, o que vai fazer com relação à saúde pública, o que vai fazer com relação ao ensino público, no caso, o municipal, não é? Essa cobrança tem que ser feita, inclusive, explícita e publicamente, eu sugiro, tá? Gerson falou do Samuel, eu dei aula para ele em 2012, na Unesp, como professor substituto na disciplina de Introdução à Pesquisa. E ele e o grupo dele apresentou um trabalho no Congresso de Iniciação Científica da Unifil sob minha orientação, em 2012. Legal. Trabalho sobre a erotização infantil e a relação com a televisão. Foi esse o trabalho do grupo que eles apresentaram em 2012 sobre a minha orientação. Legal poder ter a oportunidade de conhecê-lo, a gente ter essa troca aqui entre colegas de Unesp, aí, de diferentes gerações, mas a gente tem aí a mesma filiação intelectual, digamos assim, né? Eu gostaria de deixar o convite para todo mundo que quiser acompanhar. Eu tenho uma página de Facebook, chama Psicologia Escolar e Educacional, e um canal no YouTube com o meu nome, Luiz Bosco. Nesse canal tem minhas aulas, tem vídeos, tem bastante coisa lá que pode ser interessante. E lembrando assim também que o pessoal que está assistindo em outro momento, que não está assistindo ao vivo, também pode fazer perguntas, que daí a gente do Contratempo recebemos a notificação e aí a gente pode responder depois. Muito obrigado, gente, cuidem-se bem e um abração para todo mundo. É isso aí. Valeu, obrigado. Acho que o Gerson caiu, mas nós vamos encerrando por aqui. E obrigado a todos que puderam nos acompanhar até esse momento. Obrigado, Gerson. Obrigado, Bosco. E nos assistam lá pelo YouTube, quem não pôde assistir ao vivo, e também pelo fanpage do Contratempo. Um abraço para todos.